Hello everybody! Olá pessoal! Estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 672. Very good! Você tem pecados? Mas pecados graves? Ou seus pecados são leves? Mas o que é pecado? O que caracteriza um pecado? De repente, pecado para alguém é destruir uma linda flor. Pode ser um pecado. Para outro, ofender verbalmente alguém é um pecado. Para outro ainda, pecado é o adultério, a blasfêmia, entre outras coisas. Isso depende muito de cada um. O pecado tem proporções diferenciadas para cada pessoa. Mas de um modo geral, o pecado é tudo aquilo que ofende a sua consciência e o direito do próximo. O direito dele ser, de se manifestar, de pensar, de se comportar, de vestir-se, isso mesmo. Sempre que nós estamos infringindo leis, estamos cometendo pecados. O pecado original. O que é pecado original, por exemplo? A pessoa nasce, segundo a Igreja Católica, e ela já tem o pecado. O pecado é nato nela. Ela já nasce com o pecado. Agora, à medida que ela vai se desenvolvendo, ela tem chance de se salvar pelas boas obras, pelos bons comportamentos, pelos bons pensamentos, pela doutrina de uma vida regrada no bem, na justiça, na solidariedade, na fraternidade. Isso pode acontecer. Mas espera aí, o que acontece se você, por exemplo, não se ajustar ao bem, não se afinizar com o amor, e você morre, desencarna, você tem pecado? O que vai acontecer? Você vai para o inferno? Vai ficar um tempo só no inferno? Ou vai ficar o resto da sua vida lá? O que acontece? E por outro lado, você, digamos, você teve uma vida boa, uma vida com ética, dentro de uma moral, de uma religiosidade, nem que você não tenha uma religião, você teve uma vida relativamente boa. No final da sua vida você cometeu um pecado, aí tudo que você fez, tudo ficou perdido, você vai para o inferno do mesmo jeito? E a criança que morre ou desencarna, não fez nem o bem nem o mal, ela está neutra, não fez o bem e não fez o mal, ela morre, vai para o inferno? Se ela foi para o inferno, ela é uma criança, ela não fez nada para merecer o inferno. Agora, se ela for pelo dito céu, ela não fez nenhuma bem-aventurança, não teve virtudes suficientes para ir para o céu, porque inocência não significa virtudes. A pessoa que perde o crivo da razão pode cometer algum ato, algum crime, e ser imputado de forma diferenciada. Por quê? Porque ela não está com a razão. Então, inocência ou desconhecimento não significa virtude. Virtude é quando você conhece o bem e faz o bem pelo prazer de ver o bem se manifestando. Isso é virtude. Então o que acontece? A criança desencarna, vai para o céu. Não, ela não pode ir para o céu porque não teve pecado. Não teve virtudes. Vai para o inferno? Não. Ela não pode ir para o inferno porque ela não teve pecados. Então que história é essa? O Espiritismo, por exemplo, veio desmistificar todas essas situações. Veio colocar clareza em tudo isso, provando-nos que a reencarnação é uma janela onde podemos sondar o que fomos em vidas pretéritas. Então, em outras existências remotas, ou nem tanto remotas assim, nós cometemos deslizes, ofendemos, machucamos, nós ferimos alguém, portanto, cometemos algum tipo de injustiça, tiramos vida de alguém, ou a nossa própria vida, não interessa o que. O que ocorre? Quando você reencarna novamente, você reencarna e está diante das suas obras. Não que Deus vai punir você. Não. Você simplesmente vai ter que reparar o erro que fez. Nada mais justo. Deus não é justiça?
Então a reencarnação é uma oportunidade de você reparar a injustiça que você perpetrou em tempos idos, não importa quanto tempo. Agora, pecado no sentido de que eu cometi pecado, eu vou para o inferno, eu não vou ter mais perdão, eu cometi o pecado mortal, isso não existe. Pecado mortal não existe. Aliás, o próprio termo pecado tem que ser analisado muito bem. Tem que fazer uma análise em torno disso. E outra, por mais que você tenha ofendido alguém, você pode voltar atrás. Ainda que não seja com a própria pessoa, por uma razão desconhecida, de repente a pessoa desencarnou, você não teve chance de se regenerar perante ela. Se regenere perante uma outra pessoa, um desconhecido. Olha só, eu cometi aborto, fiz pecado. Ok, não tem como você voltar atrás mais. O que você faz? Um exemplo, ame outras crianças, dê o seu melhor a outras crianças, zele pelo futuro de outras crianças, não só trazendo estas crianças para o seu seio, à distância mesmo, visitando de vez em quando um orfanato, vendo uma criança, manifestando para com ela a solidariedade, etc, etc, etc. Ok? Então nós temos as oportunidades que nunca se fecham. Porque Deus, sendo justiça, amor, bondade, misericórdia, jamais apresentaria uma porta para nós que fosse uma porta cerrada, fechada definitivamente. Ele seria um Deus maldoso, um Deus até um tanto quanto limitado. Agora, esse Deus que controla o universo, todo o sistema solar, toda a galáxia, todas as bilhões de galáxias, cada galáxia contendo bilhões de sistemas solares, trilhões de planetas, governando toda essa orquestra, toda esta orquestra formidável, que nós não podemos nem avaliar, esse Deus não estaria privado do recomeço de recursos para nós. Então o que acontece? Temos a reencarnação. A reencarnação é uma luz. A reencarnação é uma oportunidade. Por isso que, quando você está passando por uma aprovação e não encontra respostas de imediato, fique calmo. Pode ser respostas de outras existências. Então fique calmo. Não quer dizer que você tem que se conformar. Ah, tá bom, minha vida é assim, eu sou um miserável, eu sou um infortunado, eu sou um deserdado da felicidade, dos bens materiais, eu não cresço financeiramente falando, eu só vivo com as migalhas, eu tenho que me conformar. Olha, eu sou espírita, eu vou me conformar com o que eu tenho. Não, não, não. Deus lhe deu a inteligência para que você trace caminhos diferenciados. Se você está mal hoje, use a sua inteligência para fazer recomeços, reparos, para fazer reajustes, para reanalisar a sua vida, fazer referências com quem já não deu certo. O passado é bom porque o passado existe quando você remonta ou rememora alguma coisa. Para quê? Para fazer alusões, referências. Então você usa alguma coisa que ficou lá atrás para fazer referências. Não, lá no passado eu errei, eu não vou errar de novo. Lá no passado eu tive problemas, não vou fazer a mesma coisa. Então isso tudo você faz pelo conduto da inteligência. Por isso que Deus nos deu a inteligência. Se bem que tem pessoas que não fazem uso da inteligência. É que nem a paranormalidade. Todos nós temos a paranormalidade. Tem pessoas que não fazem uso da paranormalidade. Mas tem pessoas que não fazem uso da inteligência, da saúde, da juventude, da experiência. Tem pessoas que já são velhas, já estão na fase da maturidade. Em vez de fazerem uso desta maturidade, não. Perdem tempo ainda, como se fossem jovens. São jovens emocionalmente falando. Emocionalmente falando, são jovens. Não tem aqueles velhinhos que gostam de disputar com um cara de 30 anos, de 20 anos? O que é isso? A cabeça da pessoa é limitada. Então não faz uso da sua sabedoria. Ser ancião é uma bênção. E tem jovens que não fazem uso das suas forças. Talvez não tenham a experiência ainda, mas têm forças. Podem fazer muitas coisas e não fazem. Tem pessoas que não fazem uso da inteligência. Tem pessoas que não fazem uso da beleza.
para construir alguma coisa positiva, nobre, construtiva, e assim vai. Então nós estamos diante do recomeço. Existe o pecado? Depende, vamos fazer uma análise aí. O que é pecado? De novo, pecado, se é que nós gostamos de usar, eu não gosto de usar esse termo, mas como a maioria conhece, nem o espiritismo usa esse termo. Eu sou espírita e nós espíritas não usamos esse termo. Como o Kardec fala para pessoas espíritas e não espíritas, então nós usamos o que a maioria usa. O pecado, repetimos, o que é pecado? Quando você lesa alguém premeditadamente ou se lesa a própria consciência. Isso é pecado. Mas o pior de tudo é se manter na ignorância. Lesou alguém? Peça perdão. Se não deu para pedir perdão para a própria pessoa, repare este erro na pessoa de outras, na figura de outras pessoas. Repetimos, se não deu tempo de pedir perdão para a pessoa ofendida, repare o erro na figura de outras pessoas. Se lesionou, não fique se martirizando. Ah, eu não valho nada, eu sou um capiroto, eu não presto, eu sou... Nada disso. Se perdoe, ok? É isso. Quando nós fazemos isso, nós nos aproximamos da felicidade. Errar, todo mundo erra. Todo ser humano erra. Só não podemos ser recidentes. Ficar errando nos mesmos caminhos, nas mesmas situações. Isso não. Very good. Fique com Deus, paz no coração, força e olhe, estamos juntos, porque aqui somos amigos. Que a luz do conhecimento esteja conosco, sucesso, que Deus seja louvado. Very good.